para Alenquer, do teu lado direito, e vês assim tudo cheio de casas. Agora, ontem passei lá, ontem quando fui a Alenquer, está tudo tão abandonado, porque eles têm morrido, e os netos têm tudo desprezado. E então tive lá tive 9 anos a tratar de meninos, criei 6 meninos, de um deles, que era o João Maria. Os miúdos adoravam e eu também adorava os miúdos, e então às vezes ele ia lá falar comigo, tinha uma moto, uma lambreta, ia lá e depois dizia, e a minha patroa era também da minha idade, eu tinha mais um ano, eu quando fui para lá tinha 18 anos e ela tinha 19 e já tinha um menino, e depois quando ia vir já tinha 6. Nossa! Aquilo era atrás uns dos outros. Para todos os anos era um, não? Pois, eu criei 5, o sexto já não criei porque depois vim embora para Samora por causa do meu pai, que estava já em fase terminal de cancro, e então tive que me vir embora. Mas eu gostei muito de lá estar, era tratada como família, não era como empregada, a gente era uma família completa, e gostavam muito de mim, eu também gostava deles todos, tratavam-me bem. E entretanto depois o meu pai estava hospitalizado em Benavente com cancro, e ainda não havia tecnologia cá agora. Sim. E então o Dr. Ferreira, que era o Dr. Perdão, o médico dele, disse-me que se não quisesse que ele morresse no hospital, que fosse buscar ao hospital, porque não havia bombeiros nessa altura, não havia ambulâncias, não havia nada, e tinha que ser um transporte a trazê-lo. Não havia bombeiros nem em Benavente, nem aqui em Samora. Sim, e então pedi ao Senhor João... É muito mais antigo, porque os primeiros bombeiros eram de Benavente, que eu era pequeno, já me lembro, em 69 já havia. E Benavente acho que não havia também. De que ano é que estás a falar, mais ou menos? Então, eu tinha 26 anos, tenho 85, agora só fazendo a conta. Fazendo a conta. Não havia, não havia. 69 anos. Não havia, tanto não havia porque o João Marafuso é que foi buscar o meu pai ao hospital. Sim, só estou a dizer porque quando eu era pequeno eu lembro eram os bombeiros de Benavente, qualquer coisa era os bombeiros de Benavente, porque de Zamora não havia. Pois, mas nessa altura nem de Benavente acho que havia. Lembro-me do Júlio Pedroneira, que a primeira ambulância aqui foi a primeira vez que eu via, nem havia carro de bombeiros, depois apareceu um bocadinho mais tarde. E então, depois, o meu pai veio para casa e eu vim embora para tratar do meu pai, porque a minha mãe era uma pessoa que era uma pessoa desprendida, não tinha, ela parece que não tinha assim amor a ninguém, era uma pessoa de seca. A tua mãe, estás a falar da mãe? A minha mãe era assim. E felizmente a minha irmã também era assim como ela, um bocadinho como ela. E eu já era o feitio do meu pai, era mais carinhosa e tudo. E então vim embora para tratar do meu pai. Eu todos os dias, eu é que dormia ao lado do meu pai. Sempre ali todos os dias à espera de quando é que eu vi, quando é que ele acabava. E houve uma noite que ele estava vi que ele estava mesmo já mesmo a acabar, e era 1h da noite quando ele acabou de falecer, e eu não fui chamar a minha mãe para vir vestir o meu pai. Saí e fui chamar uma vizinha, que tu não conheceste, que é a mãe da Cidalina. Sabes quem é a Cidalina, que mora lá embaixo na fonte? Sim. A avó da Estrelita, a Estrela que tem faz aqueles bonequinhos, aquelas coisas. Sei quem é. A avó dela era a senhora Joaquina Brandoa. Acho que não, já não conheceste. E então fui chamá-la a ela, e ela veio vestir o meu pai, mas eu, depois de ele estar vestido, é que eu fui acordar a minha mãe, que dormia no quarto da cozinha, para dizer que o meu pai que já tinha morrido e que já estava vestido e tudo. Foi quando a minha mãe soube que o meu pai tinha morrido. Depois disto tudo, eu fiquei desempregada. E houve um dia que eles tinham choferes e tinham propriedades também aqui em Salvaterra, que chamavam-se as Figueirinha. Tinham touros aqui também, tinham touros em vários sítios, tinham no Alentejo. E houve um dia um chofer que passou ali na estrada e que me viu. E nessa altura a gente era uma coisa estúpida. Morria alguém, tínhamos que pôr o lenço preto na cabeça. Era. A minha mãe era o lenço, era o chai para a cabeça, as pessoas eram assim. Havia muita gente vestida de preto nestas alturas, não se podia usar. Então a minha irmã disse assim: então o pai morreu e andas com uma bracelete encarnada no relógio. O relógio tinha uma bracelete encarnada, mas o que é que tinha a bracelete a ver? Pois, com os sentimentos. Pronto, era uma ofensa. E então eles viram-me de lenço na cabeça e depois disseram aos patrões tinham visto a Augusta em Samora e que ia toda de preto é porque o pai já tinha morrido. Foram logo lá à procura de mim para eu vir outra vez.
Ainda foste para lá outra vez? Voltaste? Depois estive lá 14 anos, estive 9 nos meninos e depois estive 5 na cozinha. Depois quando fui já não fui para os meninos, já fui para a avó dos Os meninos. meninos também já estavam grandes, não era? Depois já estavam grandes. A senhora era Condensa e o Pinto Parreiras Velho era o ricalhaço. Foi ele que trouxe. Ele é que vendeu os primeiros touros aos Oliveiras. Sim, sim, que a descendência, exatamente, a descendência Ele daquilo foi era... o primeiro ganadeiro português a ter touros espanhóis que ia comprar na Espanha e depois vendia aqui. Sim, porque até aqui era a casta portuguesa, depois foi mudando, foi o Pinto Parreiras que levou essa parte, depois os Oliveiras aperfeiçoaram, mas tudo bem. Mas ele vendeu touros aos Oliveiras. E vendia para mais ganaderias, mas era uma grande ganaderia e era uma grande casa, mas agora ficou tudo na miséria. Pois. Ficou tudo na miséria também. E então fui para lá, mas fui para a cozinha. E em casa da avó deles. A avó que era Condensa já tinha tido perto também de 90 anos, ou que era. Certo. E estive lá 5 anos, mas depois comecei. A cozinha lá era assim, era um fogão maior do que esta mesa, era fogão de lenha. E depois tinha aquelas caldeiras que levava água que aquecia o prédio todo lá em cima, as casas de banho. Ninguém passava frio. E aquele fogão era todo ali, aquilo era um braseiro ali, e eu ali no fogão a fazer a comida e aquilo tudo, e comecei a sofrer da garganta, tinha umas amígdalas que já nem podia quase engolir, e depois fui operada, e depois o médico disse-me que eu não podia estar, eu disse qual era o meu trabalho, que eu não podia estar numa cozinha com um fogão desses a trabalhar, porque fazia mal. Agora mesmo depois da operada que não podia continuar na cozinha, podia continuar na cozinha, mas não fosse assim uma coisa daquelas, aquilo era uma coisa enorme, comprido, com muitas portas, com caleiras, com canos, tudo lá para cima para o primeiro andar. E depois eu vim embora. E depois fui outra vez servir para Lisboa, e foi em Lisboa que depois tive até me conhecer o meu marido e me casar, na casa onde ele estava a servir. Como é que conheceu o seu marido? Então, essa minha tia que eu te disse que quando eu tinha 14 anos que me arranjou aquela casa, eu conhecia e visitava às vezes em Lisboa, eu estava a trabalhar em Lisboa, mas era assim, ia todos os dias, tinha passe e trabalhava numa casa que entrava de manhã numa casa e depois à tarde e estava noutra, e depois saía e tinha o passe e vinha para Samora. Elas pagavam o passe do autocarro e um dia, hoje vou entretanto, tinha uma amiga também que trabalhava comigo na Quinta de Pinto Parreiras, que vivia em Lisboa e vivia num quarto com uma senhora velhota. E eu fui lá visitá-la e essa senhora velhota disse-me: porque é que a Augusta também não quer vir para cá, temos aqui mais um quarto. Ela não queria dinheiro, só queria companhia. Estava já lá a Lourdes, disse: venha para cá também, faz companhia a Lourdes, faz-me companhia a mim. E eu sabia de ir todos os dias para Samora gastar dinheiro em passa, fiquei em casa dessa senhora. Isto também já era muito velhinha, já não vinha à rua nem nada, e a gente ajustávamos também, eu e essa minha amiga. E então um dia, antes de ir para casa, que a minha tia morava perto, lembrei-me de ir e visitar a minha tia. Fui visitar a minha tia e depois assim: a tia agora ia sair, vai visitar uma amiga que está doente. E assim: quer vir com a tia? E assim: posso ir. Nunca eu pensando que estava lá o meu marido. Porque ele era embarcadiço e era hóspede daquela senhora. Embarcadiço que era marinheiro, certo? Era marinheiro? Teve na Marinha. Mas era nos paquetes e depois teve nos petroleiros. Pronto. Na Soponata. Era em Pronto, andava nos petroleiros. Só para a gente ficar a saber. E então fui com a minha tia, fui visitar essa senhora que estava doente e estava lá esse senhor também. Eu até pensava que era mãe e filho, assim. Depois ela apresentou-me, que era um hóspede que já tinha ali há muito tempo, que trabalhava, que era embarcadiço, mas quando vinha estava naquele quarto, que tinha um quarto dele lá. E pronto, e depois ele começou a olhar para mim, eu comecei a olhar para ele, né? E depois, entretanto, ele acho que perguntou à senhora se sabia se eu era solteira ou casada. A senhora disse que não sabia, que não me conhecia. E depois ele telefonou à minha tia disse-me que eu era solteira. A minha tia conhecia: pode ser que seja boa pessoa, mandas aqui. E depois fomos lá outra vez, estava lá ele também. E depois um dia fomos almoçar, ele convidou a irmos almoçar. E depois
Não sei se, acho que pronto, tive assim uma simpatia por ele, ele se calhar por mim, mas não era assim aquele amor que eu tinha. Esse é que tu não te podes esquecer. Estou a contar a Sim, não, eu estou a achar graça porque tu voltas sempre ao óleo, eu acho graça porque nem sabia. Olha lá, a ti diz-me uma coisa, Augusto, o teu marido era de onde? Ele era de de Campo Maior. Campo Maior. E depois já da volta e ele veio morar para Samora contigo? E veio. Veio, pois. Porque eu não me lembro do teu marido, desculpa lá, mas eu não me lembro do teu marido. Não, tu não conheceste. Não, acho que não. Já te conheci depois, já estavas viúva. Não conheceste. Ele já morreu há 20 anos. Pois, não me lembro. Não me lembro. A Sandra tinha 20, Bem, eu já sou velho, mas qualquer das maneiras não me lembro dele. Não me lembro. Lembro-me das. Claro, a tua filha, ou contigo lidei, não é? Mas com ele não me lembro. Não estou a ver. A Sandra tinha 20 anos quando ele morreu. A Sandra tem 45, foi há 25 anos que ele morreu. Pois, não, eu sou dessa altura. Só que eu era mais pequeno, nunca liguei. Era mais pequeno. Porque há muitas pessoas, se eu não vir a cara, não. Eu conheço muita gente em Samora, mas tenho que ver a cara das pessoas, porque não é como tu que sabes essas coisas todas. E eu, se não. Ele nessas aspecto das famílias, ele sabe tudo. E eu já não. Eu conheço muita gente, e tu sabes que eu conheço, mas tenho que ver a cara, porque se for por nomes, eu não vou lá. É diferente. Há alguns mais, pronto, como tu, sim, claro que conheço. Mas há muita gente que não conhece, não é? Depois, olha, começámos a namorar e casámos. Namorámos uns meses e depois casámos. Pronto. Tu ainda tiveram mesmo assim casados quanto tempo? Desculpa. 20 anos. 20 anos. Ainda foi uma vida. Ele morreu depois a 25, ao dia 1 de Abril. E morou como? Desculpa lá, Augusto, dar a pergunta. Ele também era uma pessoa nervosa. Era uma pessoa que eu nem sabia, só soube depois de já estar casada. Ele tinha estado internado no Júlio de Matos. Era uma pessoa que de vez em quando tinha assim crises de nervos. Mas comigo isso nunca aconteceu. Só que era assim, era uma pessoa que eu não podia falar com rapazes nenhuns nem com homens nenhuns em Samora, porque era já da cabeça dele. Por exemplo, se eu agora aqui chegasse e estar aqui a falar com vocês eram meus amantes. É lá. Era. O João Sapateiro foi meu amante, o Manuel Fornador é meu amante, esses eram os amantes que ele não me pôs em Samora. Mas não te tratou mal? Ou tratou não, mal? Nunca me tocou com a ponta de um dedo. Só que não queria que eu falasse com o João Sapateiro. Só que não queria que eu falasse com o Manuel Frador, que eu dava bem com ele, sabes que é o Manuel Frador. Sim. E outros mais. Pronto, agora não me estou a lembrar, mas Dom João Sapateiro era aquela pessoa que estava à porta, ele antes de trabalhar era à porta da casa dele. Certo. Do lado da mulher, na rua. Sim, lá, sim, sim. Estava a porta aberta, estava ali a arranjar os sapatos e o João Sapateiro era uma pessoa muito engraçada, como o filho. E eu pensava assim, João, assim, olá, cara linda, tens uma cara mais linda, és a menina mais bonita de Samora. Epá, que bom. Ai, Jesus. Tu ficas proibida de passar naquela rua. Quando eu ia assim, olha, que eu dizia que ia ao Mini Preço, ou que ia aqui, vai para a rua do Solineiro. Não vais para a rua das árvores, é que ele dizia, porque tinha ciúmes do João Sapateiro. Olha, o Tom João, sabes quem é o Tom João? Sim. Do gajo. O Tom João na altura tinha aí uns 17 anos ou 18. 18 não, talvez 18 ou 19, porque ele já conduzia a carreira. Sim, eram jovens, exatamente. Ia lá levar o gajo. Olha, o homem tinha uns ciúmes do Tom João. A gente quando se encontra, às vezes assim, não, Augusto, agora é que a gente pode falar à verdade. Porque tinha uns ciúmes tão grandes do rapaz que não fazia nada. Pois, não fazia. Exatamente. E então ele ia lá à loja e dizia à Maria, a Dona Maria, é uma botija de gás, mas olha que não é preciso o seu filho bater à porta, que eu já pus a botija cá na rua, ele que põe a botija lá ao pé da outra, que eu depois quando ele for para casa eu meto-a para dentro. Ele que não bate à porta. Que era só para tu não teres problemas. E então ela é que me contava isto. Depois chegava ao pé da porta, ouviu a Dona Maria, não se esqueça, não é preciso ele bater à porta. Voltava para trás 2 ou 3 vezes para dizer à Maria para ele não bater à porta. E então são coisas que... Pois, agora é giro, na altura não tinha graça nenhuma, agora é que é engraçado, não é? E então o João, coitadinho, lá punha a botija do gás e ia-se embora, tanto que eu gostava daquele miúdo, ainda hoje gosto, ele na altura era um garoto, era um moço novinho, assim como tu. E ainda hoje gosto dele, há tempo veio aqui para me arranjar uns cantadores. Menino Augusto, agora é que a gente pode falar à vontade. Mas é porque, assim, porque uma coisa era uma pessoa da tua idade, outro mais novo,
À partida ninguém pensava nisso, mas ele pensava qualquer coisa, ninguém podia falar contigo Mas então. nunca me tratou mal, Pois. nunca me bateu. E quando eu às vezes batia na minha filha por qualquer motivo, que ela era muito traquina, ele vinha logo defender, porque é que bateste na criança, ainda que é que batas na criança, e não sei o quê, mano. Mas pronto, era os ciúmes, tinha uns ciúmes tão grandes das pessoas. Eu até depois da profissão já tinha ciúmes das minhas vizinhas. Eu não podia falar com as minhas vizinhas lá na rua, porque as minhas vizinhas estavam a dizer para eu fazer mal a ele. Inventava coisas. E pronto, era tudo na cabeça. Depois até que piorou. E um dia sentiu-se assim mal, começou a orinou-se todo e que eu estou, foi para São José e depois no outro dia. Mas isso fez derivado ao sistema nervoso dele? Nervoso, não foi cancro, a foi. doença que ele tinha, depois nervos e tudo. Porque ele era uma pessoa muito nervosa, pronto, e nervoso era uma pessoa muito ciumenta. Pois, era um problema. E eu vivi com aqueles ciúmes daqueles anos todos. Olha, vivi com 14 anos a gostar de uma pessoa que não serviu de nada. E depois vivi 20 anos com uma pessoa cheia de ciúmes. Pois, lá está, estás a ver lá, pronto, mas... Então, olha, foi a vida que eu tive. Sim. Era só mal que no meio daquilo tudo não convivias com as pessoas, porque estava toda a gente... Ele estava sempre em cima, pronto, a brigar, não é? Que não podias falar com ninguém. Eu lembro-me, tu quando eras pequenino, olha, eu gostava tanto da tua mãe, tu ainda não te disse, mas eu dava muito bem com a tua mãe. Minha mãe, Conceição. A tua mãe trabalhava na padaria da Maria Padeira, Da Maria Gata. Maria Gata. Eu lembro-me tão bem da tua mãe ir contigo, para tu tinhas a mesma cara que tens hoje. Por acaso tens a mesma feição, às vezes há as pessoas que mudam de feição, mas tu tens a mesma cara quando eras pequeno. Mas, tu, a mão da tua mãe, a tua mãe com o outro pequenininho ao colo, mais era o pequeno ao David, colo, não era? lá iam para a tapada, e eu gostava tanto da Conceição, a gente falávamos muito. E tinha muita pena dela de ver porque ela também sofreu com o meu pai, era igual, também como tu estás a dizer, ela tratava muito mal e tanto que ela trabalhava bem na padaria e teve que sair porque o meu pai não queria, também diz que ela tinha amantes e aquelas mentalidades antigas, não podia sair para lá. Ela, coitadinha, também sofreu bastante. Sim. Eu sei que sofreu, que ela fazia queixas. Claro, é verdade. Mas lembro-me de quando ela saía e que cheguei a encontrar, ela ia para a tapada, com o pequenino com o David ao colo e tu com a mão dela, e fazia-me uma pena ver ela ir com vocês os dois. Não, mas porque a gente na altura vivíamos ali, depois é que ela começou a ir para a tapada, porque depois a casa era do Manuel Roque, saímos dali, mas eu fui criado com a minha avó Cramilda até aos 15 anos. Então, mas a tua vila. mãe namorava também, vocês moram agora mais ou menos? Quem? A tua mãe, vocês? Não, era onde é o prédio que era do Manuel Roque, que era ao pé do Partido Comunista. Que eram umas casas baixinhas. Depois, quando o Manuel Roque vendeu aquilo, é que a minha mãe começou a ir para a tapada, depois começámos a tirar de lá as coisas e ela viveu na tapada até ao fim da vida dela. Eu fui ao partir dos 15 anos é que fui para a tapada também. Pois, eu lembro-me da diferença dela ir para a tapada com vocês. Sim, porque a gente também às vezes ia lá passar os fins de semana com os meus avós. Mas durante muito tempo vivemos ali, quando o meu avô, Anselmo, era vivo. Porque é que eu me lembro? Porque quando o meu pai estava no hospital, eu ia ver o meu pai ao hospital. Sim, mas isso estás a falar certo. A pé. Íamos de Samora. Vê lá, estás a ver? Para o hospital de Navente, pois. Navente. Sim, na altura o hospital de Navente ainda tinha algumas condições. Ainda era e íamos visitar o meu pai, eu ia com a minha mãe, era a pé. Depois passávamos para aquelas tapadas, íamos para ver da estrada. Sim. E lembro-me de ver a Conceição, aí numa dessas tapadas. Não, estamos lá mesmo. Com ela só estou eu e o meu irmão agora, só estamos lá a gente os dois, o resto já morreu tudo. Pois, e depois íamos ver o meu pai ao hospital a pé, e se havia lá alguém que tivesse uma carroça e que trouxesse a gente, havia carros, claro. Há pessoas que iam também ver doentes ao hospital, mas tinham uma carroçazinha com um macho, e se tinham um lugar traziam a gente, se não tivesse lugar nenhum. Tinha que vir a pé? Tínhamos que vir a pé até Samora, mas sempre que não íamos todos os dias, não podíamos, porque não era uma caminhada muito grande. Muito grande. Mas pelo menos assim aos fins de semana, ou ao meio da semana, quando a minha mãe não andava de alforço, íamos ver o meu pai, eu e a minha mãe. Íamos. A minha irmã, não me lembro da minha irmã ir, mas eu vi a minha mãe, lembro-me de ir. E lembro-me de passar na tapada, ao pé da tapada de vocês. Sim, não, mas isso continua, está tudo igual, isso aí é igual. Só que a gente durante muito tempo viveu na vila. Pois.
com os meus outros avós, o Anselmo e a Cremilde, não sei se te lembras deles, que eram os da minha mãe. Pois, a tua mãe não me lembra. Da minha avó, não te lembras da minha avó Cremilde? Pronto, e eu fui criado com a minha avó Cremilde, da parte da minha mãe, e eles durante muito tempo viveram ali todos juntos. Não Depois, estou a lembrar nada da tua avó, só me lembro da tua mãe. Pois. Da tua mãe. Nem o teu pai não me lembro nada dele. Já. O meu pai trabalhou na BE há muito tempo, mas era. Também nunca foi boa rolha, não. Era... Casas que serviu e a sua E casa. eu servi bastantes, umas boas, outras más. Olha, também estive a servir em casa de, tu não conheceste, mas ele conhece, de mãe do Urgel, dos Oliveiras. Sei, conheço. Estive aí, gostava de estar aí porque tinha fartura de tudo, ela fazia queijos, tinham vacas e com tudo. Gostava muito de estar aí, mas um dia usavam aquelas fogueiras, aquelas chaminés com a trempe, com os 3 pés, sabes o que é? Sim. E depois a panela ali em cima a cozer o feijão. E à volta, punha aquelas pulcras de barro. Ela era gente fina, não, gente rica, mas usavam aquilo. Em vez de estar a usar a casa, a cozinha da casa... Era como, sim, usava-se muito assim. E eu pus-me... eu também era novinha, tinha, sei lá, também andava ali nos 15, 16 anos e assim... pus-me a brincar com o cão, tinha um cão que gostava muito dele e o cão também gostava muito de mim. Ninguém se podia aproximar de mim que ele atirava-se logo. Era um guarda que ele tinha, e eu a brincar com o cão e com tudo, nunca mais me lembrou da panela, os feijões queimavam. Ai, Jesus. Queimavam-se e depois assim, e eu quando via os feijões todos queimados, o que é que eu faço? Estava a púlpura com a água a ferver ao lado, assim no chão, vazei por dentro da panela, pensando que ia salvar os feijões. Ela veio, os feijões todos queimados, olha para isto, mas quando ela fez, olha para isto, eu fiz assim de lado, a água estava a ferver, queimou-me um braço. Eu andei aqui com o ombro todo queimado, mas eu nunca disse nada a ninguém. Eu não podia aguentar a roupa, não podia aguentar, andava com o braço todo empolado e nunca disse nada.